Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras, que nos acompanha no plenário e também através do canal 16, TV Câmara. Trago aqui... Meu espaço vai ser todo a respeito de saúde novamente. Tenho acompanhado as questões da saúde do município desde o início do meu mandato, por ser integrante da Comissão de Saúde dessa casa, presidida essa comissão pelo vereador Renato Oliveira, e volta e meia a gente traz assuntos, e não faltam assuntos na área da saúde, né? É a questão da farmácia do IPAM, é a questão da terceirização, é a questão da UPA Zona Norte, do Conselho Municipal de Saúde, do atendimento, enfim, uma série de situações. Trago mais uma vez aqui uma situação que envolve o Instituto de Gestão e Humanização, IGH, que administra a UPA Zona Norte. É bom lembrar, para quem não sabe, porque tem muita gente que não sabe ainda, que o IGH recebe R$ 1.800.000 mensais para administrar a UPA Zona Norte. O contrato entre esse instituto, essa empresa, que é uma empresa baiana, com a Prefeitura, foi assinado no dia 14 de agosto. No dia 14 de agosto. A inauguração da UPA Zona Norte, que era uma reivindicação de toda a comunidade, foi no dia 20 de setembro. Eu trago questões pontuais e reforço de que a UPA é importantíssima para Caxias do Sul no atendimento, não apenas à população da região norte da cidade, mas de toda a cidade. Ninguém está questionando a importância da UPA. Nós estamos fiscalizando o contrato que foi assinado entre o IGH e a Prefeitura. E novos relatos de que esse contrato está sendo descumprido em vários itens chegaram até o nosso gabinete. Já levei, na primeira denúncia, essas situações ao Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Secretaria da Saúde, Comissão de Saúde, levei para quem tinha que levar, entregando, inclusive, para a promotora doutora Adriana Chiesani, cópias das gravações de onde as pessoas deixaram aí as denúncias e as situações envolvendo o IGH e o descumprimento do contrato. Trago mais algumas questões trazidas por algumas pessoas em relação ao IGH e o seu tratamento e a forma com que esse instituto trabalha na UPA Zona Norte. Bom, com relação à disparidade salarial entre o anunciado no edital de concorrência de vaga e os contra-cheques da equipe de enfermagem, não houve qualquer alteração, bem como o Vale Alimentação. O Vale Alimentação, o IGH pagou apenas para os técnicos de enfermagem. Coordenadora de enfermagem, a dona Marilda, prometeu que seria pago, não sabia a forma, se em dinheiro, ticket ou cartão, mas seria pago. E isso não aconteceu para as enfermeiras. De acordo com os relatos, o salário das duas categorias, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, tem uma diferença de apenas R$ 100, o que os enfermeiros classificam como desrespeito. No entanto, eles sentem-se desassistidos pelo sindicato, o qual não tem sede em Caxias do Sul, mas somente em Porto Alegre, e se nega a negociar com as empresas de gestão compartilhada. O IGH desrespeita a convenção coletiva e não paga os 120% que é prescrito para quem trabalha de plantão em feriados. O banco de horas, que já é irregular, pode ser gozado somente em plantões noturnos a partir de dezembro, desse mês de dezembro. Também falta qualificação da coordenação e da direção, que também foram trazidos por todos os profissionais que vieram fazer essas denúncias no meu gabinete. Quer dizer, os relatos dão conta de que falta de conhecimento em gestão, bem como dos cursos de atendimento de urgência e emergência, BLS, pré-hospitalar APH. Quer dizer, quem coordena os enfermeiros e a equipe de enfermagem não tem esses cursos, não tem essa qualificação. E é um instituto de gestão. O grupo anuncia o uso de retaliação por parte da gestão da UPA em relação às equipes e escalas. Alguns empregados, eles estão sendo trocados de dia e horário de plantão sem serem previamente consultados. Cada grupo tem 6 enfermeiros e são os mesmos grupos que estão trabalhando desde o dia 20 de setembro, quando a UPA foi inaugurada. Em 25 de novembro agora, foi lançada a escala de dezembro com os nomes de alguns profissionais modificados de dias, horários e grupos. Quer dizer, é como se esses profissionais não tivessem família, como se esses profissionais não tivessem uma organização familiar, como se eles não tivessem filhos, como não estudassem, como não tivessem outras coisas que eles fizessem fora o trabalho na UPA. Quer dizer, um total desrespeito a esses profissionais sem consulta prévia à mudança de escalas. O ambiente do trabalho está sendo, sim, precarizado, de acordo com os colaboradores. Existe uma pressão interna da direção da UPA sobre os líderes de cada setor, o que faz com que o ambiente se sobrecarregue. Isso, aliado à falta de materiais, que eu considero ainda mais grave, e insumos, e também a desvalorização
isso está fazendo com que vários funcionários repensem a sua vaga na UPA. No último relato que eu obtive de funcionários do IGH, pessoas qualificadas, pessoas que têm formação na área, gente que já tem uma certa caminhada no setor da área de saúde, essas pessoas disseram, ou nós seremos demitidas, ou nós iremos pedir demissão. E choraram, inclusive, no gabinete. Choraram, inclusive, no gabinete, dada a maneira com que o IGH tem tratado os servidores e também a administração desse local da UPA Zona Norte. Aliás, as enfermeiras, elas são chamadas pela direção do IGH de técnicas melhoradas. Técnicas melhoradas, mesmo que elas tenham pós-graduação e os mais diversos cursos e já tenham passado, inclusive, por outras instituições aqui. Os enfermeiros líderes são usados, segundo esses relatos, como enfeites para assumirem responsabilidades técnicas. Bom, vamos à questão do material, que eu considero mais sério. Agravou-se a situação de lençóis e cobertores. De acordo com o informado pelas equipes de higienização, quando a UPA abriu para o atendimento ao público em 20 de setembro, eram 30 jogos de lençóis, hoje o número não é o mesmo. Por isso, as roupas de cama não são substituídas a cada paciente que recebe alta. A troca é feita somente quando houver manchas de sangue ou o aspecto do tecido não estiver bom. Tal situação pode agravar a infestação de bactérias ou de outros micro-organismos que colocam em risco a vida dos cidadãos ali atendidos. O setor de higienização já chegou a virar os lençóis para formar um novo jogo para a cama. O mesmo acontece, inclusive, com os quartos de descanso dos plantonistas. Já houve profissional que deitou para folgar, porque tem lá os quartos para os plantonistas descansarem, e já disse ter visto pulga nesse local. Novamente, a UPA não dispõe de compressas de limpeza de ferimentos em número suficiente. Continua a distribuição de poucas unidades a cada setor semanalmente. Além disso, alguns setores têm até falta de água oxigenada, também usada para limpeza antes da colocação de curativos nas feridas. No último final de semana, nós tivemos problemas também no postão 24 horas, mas na UPA. Chegaram 2 pacientes muito ensanguentados e no setor haviam apenas 2 compressas. 2 compressas. A equipe que iria utilizar lençóis para fazer a limpeza e o setor de higienização encontrou 5 compressas que estavam limpas, mas não estéreis. Então, entre outras situações, inclusive ontem à noite, eu e o vereador Renato Oliveira estivemos na UPA Zona Norte depois das 9 horas da noite, junto com a assessoria do meu gabinete, e pudemos comprovar algumas situações ainda que nos preocupam. Os coletes cervicais continuam trancafiados dentro de uma sala, onde em horário de plantão noturno, por exemplo, não existe acesso. Não existe acesso aos coletes cervicais. Neste final de semana, um ferido por chapas de concreto chegou à UPA e foi retirado do veículo com o máximo de cuidado para ser colocado na maca rígida, sem colete cervical. Né? As denunciantes disseram o seguinte, abre aspas, a gente sabe, a gente estuda e sabe o que tem que colocar, mas não se tem o material, se faz o quê? Assim não dá, fecha aspas. A ordem de uma das enfermeiras que representa o IGH é não recolocar papel toalha nos dispensers automaticamente, somente se for solicitado. Os materiais de limpeza também estão em falta. A higienização está usando sabão de mãos para limpar o chão. Além disso, a direção pede para diluir os produtos de limpeza que já vêm diluídos para render mais. É tudo para economizar. Sobre os pacientes psiquiátricos, o IGH diz que o familiar é quem acompanha o paciente. No entanto, a lei diz que o acompanhamento direto deve ser feito pelo profissional de saúde. As enfermeiras estão tentando seguir essa lei. E o descumprimento no disposto em contrato da gestão compartilhada com o município, celebrado em 14 de agosto, é visível na afronta à cláusula que demanda a existência de protocolos de gestão e atendimento em até 90 dias da assinatura do instrumento. A situação já se arrasta por quase 120 dias. A UPA não dispõe desses documentos que são de uso público dos colaboradores e da administração da unidade. No sábado, houve, inclusive, um problema com a administração de medicação. O médico falou para a injeção intravenosa, escreveu que era para ser feito via muscular. Era necessário fazer uma notificação da situação, mas não havia qualquer modelo e ou protocolo. Então, a enfermeira responsável lá mandou fazer a notificação de qualquer jeito. Eu peço um espaço de liderança, por favor, ao nosso líder, por favor. Declaração de líder, senhor presidente.
Uma declaração, líder bancário do PSB, segue o vereador Alberto Meneghussi. Agradeço. E com relação às primeiras denúncias apresentadas contra o IGH, algumas providências foram tomadas, mas não ainda suficientes para cumprir totalmente o contrato de gestão entre IGH e também a Prefeitura. Ontem à noite nós estivemos lá, como eu já disse, e constatamos algumas irregularidades, eu e o vereador Renato Oliveira. Linhas telefônicas, está no contrato que é preciso 25 linhas telefônicas. A enfermeira que nos atendeu ontem disse que só existem 3 linhas telefônicas em funcionamento. Quando funcionam, e os servidores, as enfermeiras, quando precisam fazer contato com a Central de Regulação de Leitos, elas precisam usar o seu telefone celular, porque nem sempre conseguem, a linha está funcionando. Então, é um descumprimento de contrato. Sistema de vídeo monitoramento, existem câmeras funcionando lá, mas não existe ainda um local onde se faça a checagem das imagens dessas câmeras. Também no contrato se prevê um sistema de vídeo monitoramento e não é aquilo que a gente viu ontem lá na UPA Zona Norte. Em visita à farmácia ontem à noite, foi detectada uma nova falha com relação às prescrições dos médicos e remédios. Isso foi presenciado por nós, pelo vereador Renato Oliveira, também que preside a comissão. O almoxarifado só está aberto de segunda a quinta-feira até às 18 horas e na sexta até às 5 da tarde. Durante a noite ou final de semana, esse almoxarifado ele não pode ser acessado. O pessoal da farmácia possui uma cópia da chave, mas a chefe do almoxarifado proíbe a entrada sem autorização. Então tem que achar a chefe do almoxarifado, se precisar de qualquer tipo de produto almoxarifado, tem que localizar ela de madrugada, enfim, qualquer horário. Permite uma parte. A máquina de esterilização, a autoclave, está danificada há mais de 30 dias. A peça que produz o vapor não está em pleno funcionamento, obrigando o envio de materiais para esterilização no PA 24 horas. E o aparelho de micro-ondas para aquecimento do soro na sala de emergência está estragado há cerca de um mês. E de acordo com a enfermeira que nos recebeu ontem, que aliás estava muito nervosa, né? Nervosíssima por nos receber, atrapalhada, suando frio, não sei porquê, para receber a Comissão de Saúde, a Secretaria da Saúde recolheu para conserto esse micro-ondas e não retornou ainda. Perguntada sobre a existência de um outro aparelho semelhante a micro-ondas, ela informou que existe apenas o aparelho da cozinha. Então, são algumas situações que a gente traz. A promotora Adriana Quesani já pediu que a gente levasse, inclusive, essas denunciantes até ela. É evidente que as denunciantes querem sigilo a respeito do nome delas, porque elas correm o risco de serem demitidas, mas do jeito que a situação está, do jeito que as coisas estão sendo levadas, do jeito que os servidores estão sendo tratados, não me surpreende se essas servidoras não pedirem demissão antes, porque elas não aguentam mais tantos problemas, tanto descumprimento de contrato por parte desse Instituto de Gestão e Humanização que administra e que ganha 1.800.000 por mês para administrar a UPA Zona Norte. Eu não sei quem é que pediu, por favor, vereador Périco, a sua parte. Vereador Meneghussi, mais uma vez eu lhe parabenizo, porque é uma luta que Vossa Excelência assumiu. Eu levantei a lebre, como o vereador Uez aqui colocou, e eu disse aqui aquela vez, lá em setembro, que eu mostrei as imagens da UPA de Camaçari, inauguradas, bonitas, e logo depois parecia um hospital público do Nordeste brasileiro. E pelo que Vossa Excelência está trazendo aqui, nos parece que será mais rápido a nossa UPA do que aquela lá de Camaçari, o que é uma vergonha. Mas perceba que, com 1.800.000, este foi o edital, e foi somente em nível de valores, para administrar a UPA. Nós sabemos que teve empresas que apresentaram em torno de 2.400.000 para a UPA da Zona Norte. Agora vem o edital do PA, que é muito maior que a UPA, que é extenso, a complexidade, o número de funcionários e qual é o valor da licitação? 2,5 milhões. Quer dizer, se 2.400.000 antes era para um bom atendimento na UPA, nós imaginamos agora, então, no PA, que é este valor. Então, o PA, com certeza, isso que Vossa Excelência está colocando aqui, o ano que vem ele terá esses problemas. E aí nós perguntamos, este governo governa para
quem? Para quem? Para o cidadão ou para uma empresa terceirizada? Essa é a pergunta. Obrigado. Vereador Renato, seu parte. Vereador Meneguzzi, primeiro também quero lhe parabenizar pelo vosso trabalho, porque ontem eu disse, nós tinha da minha agenda, onde foi extenso o dia aqui na casa, queria acompanhar a audiência pública lá com o vereador Adiló, né? Só até nós tinha comentado. Quando às 20 horas, 20h15, o senhor liga e diz, estão me chamando lá na UPA, vão lá verificar. Então, convidou, bom, estou a caminho, estou indo para a UPA da Pé, bom, então vou ficar lá com o senhor. Então, só para a gente dizer o que aconteceu, a vereadora Paula, ainda da comissão. Quero dizer ainda lá de trás, o que aconteceu. O imobilizador do braço, que nós fomos lá com 30 dias. Uma parte, vereador. O imobilizador do braço era de papelão. E daí ontem, a enfermeira disse, não, continua sendo papelão. Papelão. Eles pegam uma caixa ali de papelão e fazem a imobilização se precisar. Porque não tem ainda, isso foi dito para nós. O receituário do paciente, o receituário sai direto para a farmácia. As farmácias eles não têm aquilo unificado. A vereadora Paula, o vereador Rafael, que esteve junto, quando nós estivemos fazendo aquela visita. Esse tinha que ser padrão. Não tem lá. Vai ter lá na UBS, tem o medicamento? Não tem. Nós esperamos, porque a gente chegou lá 20h30, saímos lá de 23 horas, nós conseguimos andar bastante lá dentro e ver tantos. Os esterilizadores, 30 dias parado. 30 dias parado. Imagina, então, 30 dias parado. O micro-ondas, que é para aquecer, que o vereador falou, micro-ondas usado, que chega aí, 5 dias, 10 dias, resolve. Não, micro-ondas para aquecer o soro, daí eles aquecem uma bacia da água e botam o soro lá dentro. Na cozinha. Lá na cozinha, coisa que a minha mãe fazia há muito tempo atrás, há 40 anos atrás. E essa imobilização, vereador, do braço frente ao papelão, como eu disse, lá no campo, há 50 anos atrás, a gente pegava um pedaço de galho e amarrava lá. Então estão fazendo igual na UPA, só diferente, com muito dinheiro. Esse prefeito quer destruir essa cidade. Muito obrigado. Para encerrar, tenho só mais 2 minutos e meio aqui. Hoje estou estarrecido com essa matéria no Jornal Pioneiro, página 12, assinada pelo jornalista Lucas Demeda, que fala sobre o postão 24 horas. Longa espera seria proposital. Aliás, os funcionários do postão, o prefeito está acusando vocês de serem responsáveis pela longa espera, pela precarização. É vocês que ele está acusando aqui. Ele está dizendo o seguinte, a prefeitura diz ter identificado, por meio de processos de sindicância, que houve demora proposital. Só um pouquinho, senhor Marciano, deixa eu falar um pouquinho aqui. Demora proposital em iniciar o atendimento dos usuários. Essa informação consta no edital para a escolha da empresa que administrará o postão. Ou seja, no edital consta isso como justificativa para terceirizar. E a sindicância que tem que apurar isso não foi feita ainda. A sindicância está em andamento, quer dizer, antes mesmo de divulgar um resultado de sindicância a respeito do atendimento, se é demorado, se não é demorado, por que falta médico, uma série de coisas, o pessoal já colocou isso no edital. Já colocou isso no edital, quer dizer, a sindicância do postão 24 horas está em processo na corregedoria do município e é sigilosa. Até a apuração total dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. Quer dizer, a sindicância é sigilosa, não foi divulgada, mas já está no edital. Já está no edital, um total desrespeito a vocês, funcionários do postão, querendo colocar a responsabilidade em vocês. Sobre a precarização. Para precarizar. Exatamente. E por último, a minha solidariedade aos colegas da farmácia do IPAM. Porque, olha, a ata do Conselho de 22 de novembro de 2017 diz o seguinte, com base na análise dos demonstrativos apresentados antecipadamente, o resultado acumulado do período de janeiro a setembro, falei isso semana passada, da filial é de 134 mil, enquanto da matriz é de 30 mil, totalizando um lucro líquido de 164 mil. Ou seja, a filial tem um lucro maior do que a matriz. E ele está terminando com a filial. Ele ontem entregou aqui um documento. O lucro faz mal, não pode lucrar.
não pode lucrar, é proibido lucrar, tem que ter prejuízo, que daí se mantém. Se tiver lucro, não se mantém. Então não dá para entender, é muita diferença daquilo que se fala, daquilo que se pensa, daquilo que se prova, daquilo que se discute, que se põe no papel das ações. Então, sinceramente, minha solidariedade a vocês. Já era previsível desde o início do ano que isso poderia acontecer. A gente tem denunciado aqui nessa casa a precarização da farmácia do IPAM. A intenção desse governo era precarizar para depois vender, e é isso que está fazendo. Então, triste realidade da saúde de Caxias do Sul e da falta de gestão na área da saúde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado à minha bancada. Próximo inscrito, vereador Rodrigo Beltrão.